Graça e paz, é um prazer muito grande estar falando com você e nesta oportunidade eu quero trazer um texto da Palavra de Deus para mais uma meditação. Hoje eu quero falar com você sobre felicidade. Este é um tema de interesse universal e eu gostaria de trazer hoje, à luz da Palavra de Deus, o verdadeiro significado de felicidade e falar hoje sobre a fonte da felicidade, onde podemos realmente encontrar não apenas a felicidade, mas a verdadeira felicidade. Eu quero nesse momento ler um texto com você para abrirmos esta reflexão no Salmo 16, verso 11, que nos diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Aleluia. Aqui o salmista, ele se expressa de uma forma muito categórica, apontando para Deus como aquele que é o agente principal que nos oferece o caminho da felicidade e que nos oferece também um padrão de vida elevado de felicidade. Ele diz aqui: na tua presença há plenitude de alegria, em outras palavras, a plenitude de felicidade. Ele estava querendo dizer que é em Deus que nós conseguimos alcançar a plenitude da felicidade. É Ele que realmente responde a todas as nossas necessidades, as nossas buscas, e pode nos fazer completos e felizes em todos os aspectos da nossa vida. O desejo de ser feliz é uma experiência humana universal. Todos querem ser felizes. Na verdade, se nós formos considerar do ponto de vista humano, tudo que o homem faz é para, em última instância, é alcançar esta satisfação pessoal, este prazer individual, pessoal, ou mesmo coletivo, e com a finalidade de alcançar a felicidade. Todas as pessoas buscam isso. Disse o filósofo francês Blaise Pascal que não há exceção para isso. Todos buscam a felicidade. Por mais diferentes que sejam os meios que as pessoas usam, todos têm esse fim em vista, né? E é importante nós entendermos que a grande questão nisso tudo é aonde nós podemos encontrar essa felicidade. Qual é a fonte da felicidade? Nós temos aí, desde a antiguidade, várias filosofias que surgiram apontando para um homem uma direção para a vida, em busca dessa tal felicidade. E todas essas filosofias humanas, elas tentaram dar a um homem um norte para que ele viesse realmente se sentir realizado. Nós temos, por exemplo, a filosofia panteísta, que diz que Deus é tudo e tudo é Deus. E isso coloca o homem no centro do universo. Isso faz do ser humano um Deus sobre sua própria existência, né? Essa filosofia defende que a fonte da felicidade humana é o próprio homem, porque tudo é Deus, Deus é tudo, então logo o homem é Deus. E sendo ele Deus, ele mesmo tem a resposta para as suas perguntas, ele tem aquilo que ele mesmo busca, ele pode encontrar nele mesmo. A palavra de Deus, ela nos ensina que a felicidade ela não reside na criatura humana, mas ela reside em Deus. Deus é a fonte da felicidade. Deus, ele é um espírito infinito, ele é um espírito eterno, imutável no seu ser, na sua sabedoria, no seu poder, na sua santidade, na sua justiça, na sua bondade. E por ele ser tudo isso,
ele naturalmente se torna então a fonte de todo o bem, de tudo aquilo que o homem precisa. Deus é a fonte de tudo. Deus, ele é o prazer que o homem busca, a satisfação pessoal. É o próprio Deus agindo na vida humana através dos seus propósitos divinos. E há muitas maneiras de se buscar a felicidade no mundo. Uma delas é pelo prazer. Nós vivemos uma sociedade hoje que podemos considerar uma sociedade hedonista, apesar de essa filosofia de vida ela ter surgido lá na Grécia antiga e surgiu como um indicador para o homem, dando a ele um norte de como ele alcançar essa felicidade, essa satisfação pessoal. Mas desde a queda do homem, na verdade, o homem ele sempre tem buscado isso, né? Todos os esforços humanos e todo o trabalho do homem desde a queda é pela busca da realização pessoal. Os filósofos que surgiram durante os tempos antigos, as escolas filosóficas, elas surgiram com a finalidade de levar o homem a pensar sobre si mesmo, sobre a sua própria existência, de onde veio, quem ele é, para onde ele está indo, a fim de que o homem pudesse resolver todos os seus questionamentos humanos. E a partir desse princípio, os filósofos, nas suas várias épocas e eras, eles apontaram para o homem caminhos que buscava levar o homem a essa realização pessoal. Nós temos uma outra escola que surgiu lá na Grécia, chamada hedonismo, né? A palavra hedonismo ela vem do grego hedoné, que significa prazer. O hedonismo não é apenas uma teoria filosófica, mas uma doutrina ética, né, que surgiu na Grécia visando apresentar um sentido para a caminhada da vida, a busca pelo prazer, né, conforme uma doutrina, por meio de tarefas que o homem deveria cumprir para que então ele pudesse encontrar esta felicidade. E a grande questão é que o hedonismo, baseado nessa natureza corrupta do homem pós-queda, após o pecado, é totalmente destrutivo. Todo pensamento hedonista, na busca da felicidade pelo prazer, baseada nessa natureza humana corrupta, decaída, após a queda do homem, se tornou algo totalmente destrutivo. Ou seja, o homem, na busca da sua felicidade, na verdade, ele tem caminhado num caminho de autodestruição. Ele não consegue produzir a felicidade, mas unicamente a frustração, né? Como o próprio Salomão, ele fala isso nos seus escritos. Ele tem um texto lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10 e 11, em que ele fala que todas essas buscas do homem são apenas vaidades e fadigas. Ele diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então nós vemos aí aquele homem considerado um dos homens mais sábios que já viveram, né? Aquele que pediu para Deus sabedoria e Deus lhe deu. Nos seus escritos, ele fazendo uma avaliação de toda a sua vida e em busca da felicidade, do prazer, ele descobriu no final de tudo, considerando todas as obras que fizeram as suas mãos, como também todo o trabalho que ele havia realizado com muita fadiga, com muito suor, que tudo era vaidade, correr atrás do vento
e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então Salomão, ele chegou a uma conclusão que, na verdade, todos os seus esforços humanos em busca de uma felicidade a partir da sua própria capacidade humana de produzir essa felicidade, de alcançar essa felicidade, era algo inútil, era tempo perdido. A Bíblia, a palavra de Deus, porém, ela nos apresenta uma solução para isso. A Bíblia, ela apresenta a Deus como a fonte de prazer que todo ser humano precisa. Lá no Salmo 16, versículo 11, nós temos o texto que diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aleluia. A palavra presença aqui, ela significa literalmente face. Então, quando a palavra de Deus diz aqui, na tua presença há plenitude de alegria, ela está dizendo na tua face, isto é, na própria pessoa de Deus há plenitude de alegria. Há plenitude de alegria. Lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 14, diz assim: Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Nós observamos aqui o momento em que Deus fala com Moisés, quando Moisés conduzia aquele povo pelo deserto e já havia enfrentado várias dificuldades, e entre elas a própria murmuração do povo, que não conseguia ver e ter uma experiência com Deus a partir de tudo aquilo que Deus já havia feito e realizado em prol deles. E eles não mostravam um crescimento no relacionamento com Deus, e por isso eles sempre estavam reclamando e murmurando do que estava acontecendo. E naquele momento em que Moisés enfrentava todas aquelas dificuldades na sua liderança, Deus trouxe uma palavra de ânimo para Moisés, para que ele se mantesse ali diante daquela responsabilidade, seguro e feliz, seguro de que Deus era com ele e de que ele tinha uma razão maior para expressar a sua alegria e a felicidade. Deus disse para ele que a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus estava dizendo: olha, apesar de tudo que você está vivendo, Moisés, diante deste povo, onde tudo parece provar o contrário, a minha presença é suficiente para você. A minha presença, ela irá com você. Eu estarei com você todos os dias e eu te darei descanso. O que é que Deus queria dizer para Moisés? Que independente das circunstâncias que ele estava vivendo ali na sua liderança, independente de todos os embates da sua vida, de todas as frustrações que estavam em volta dele, pela dureza do coração do seu povo, que não conseguia compreender a vontade de Deus e o que Deus estava propondo ao seu povo, mas que Deus não abriria a mão de Moisés. Deus estava dizendo: a tua felicidade não depende deste povo, porque se dependesse desse povo, você só teria motivos para se frustrar e ser infeliz diante da missão que eu te dei. Mas Deus estava dizendo: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós concluímos aqui que a base do prazer e da alegria do homem está no próprio Deus, está nele, é ele que nos dá prazer. A sua presença é que nos fortalece e nos dá descanso no meio dos conflitos, no meio das dificuldades. Então isso aqui quebra aquela ideia de que a felicidade está na realização daquilo que nós buscamos fazer aqui na Terra. A nossa felicidade está muito mais além disso.
A nossa felicidade está na presença de Deus conosco e no descanso que Ele traz às nossas almas, a segurança que Ele traz às nossas almas, o refrigério que Deus traz às nossas almas, pela sua presença em nossas vidas, que nos faz olhar para a vida com uma outra perspectiva, com uma outra expectativa. Geralmente o olhar para a vida do ser humano é muito baseado numa expectativa humana, passageira, transitória. E quando o homem parece perder isso, tudo fugir das suas mãos, quando ele não sente mais o chão debaixo dos seus pés, todas essas expectativas, elas se vão. Mas quando nós entendemos que a razão da nossa vida, da nossa existência, da nossa felicidade está em Deus, e nós temos a garantia de que Ele está conosco todos os dias, então Ele mesmo traz descanso à nossa alma, para que, mesmo vivendo diante de uma realidade que prove o contrário, nós possamos ainda continuar caminhando para a direção que Ele nos deu para caminhar, como Deus falou com Moisés e disse que eles iriam tomar posse de uma terra que mana leite e mel. E Moisés, ele seguiu em frente na sua trajetória em direção a um propósito de vida que Deus deu para ele, e não apenas que ele criou para si, mas ele vivia para o propósito de Deus, e Deus estava com ele, gerando conforto no seu coração para continuar caminhando, mesmo tudo provando o contrário. Outra coisa que é importante para analisarmos sobre a felicidade é que a primeira coisa que nós precisamos entender sobre felicidade é que só existe uma fonte original de felicidade. Nós não podemos encontrar a felicidade em vários lugares. Só existe uma fonte e um lugar onde nós podemos realmente encontrar a verdadeira felicidade. Porque Deus, ele é a única fonte de felicidade para o homem. Eu quero apresentar para você 3 razões para isso. Primeiro, Deus, ele é autoexistente. A existência de Deus, ela dá sentido a todas as coisas no universo. A palavra de Deus diz lá no Salmo 90, versículo 2, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o Salmo 90, verso 2 diz que antes de qualquer coisa existir, Deus já existia. E aí surge a pergunta: quem foi que fez Deus? Ninguém fez Deus. Ele nunca precisou ser criado por alguém, porque ele sempre existiu. Deus, ele é autoexistente. Ele existe por si mesmo. E essa também é a base da nossa existência. E aí que começa a compreensão, a nossa compreensão sobre a nossa vida e a razão da nossa vida. E quando nós compreendemos a partir dessa perspectiva, então nós vamos entender que só há um caminho de felicidade. E que a felicidade não são momentos que nós desfrutamos aqui e ali de prazer na vida, mas a felicidade, ela está na finalidade da nossa existência. A existência de Deus é a base para a nossa existência. E a partir do momento que nós entendemos que nós só existimos porque Deus, ele existe e ele é autoexistente, ninguém criou ele, e a nossa vida começa a partir daquele que existe sem ter sido criado, ele existe
ele não teve começo, ele não teve meio e nunca terá fim. Não há nada que possa explicar essa grandeza de Deus. A mente humana ela é insuficiente para compreender a glória de Deus, a substância divina. Ninguém pode levar Deus para um laboratório e o examinar, porque se isso fosse possível, então ele não seria Deus, ele seria um ser criado. Mas todo ser humano, ele tem uma origem. Todo ser humano, ele é limitado. E isso nos coloca numa posição de dependência completa de Deus, porque a nossa existência começa a partir dele. Então, isso significa dizer que se nós fomos criados por Deus, então tudo na vida tem um fim, tem uma finalidade, tem uma razão de ser e para existir a partir de um propósito divino, de um propósito que parte daquele que nos criou para um propósito dele. Então, preste atenção, a felicidade é quando vivo para a plenitude da finalidade da minha existência. A felicidade, ela consiste do propósito de Deus para a minha existência. Então, toda a frustração humana, ela está diretamente ligada a uma forma de vida que é contrária à razão original da sua existência. Quando o homem consegue ter aqui e ali uma sensação de que ele está desfrutando a felicidade, mas logo em seguida ele se depara com uma circunstância da vida que o faz se sentir novamente incompleto, ou mesmo quando tudo parece estar favorável, mas há sempre uma sensação de ausência de algo, isso mostra que a sua vida ainda não está sendo vivida para a finalidade original que ela foi criada. E isso sempre resultará numa busca sem fim pela felicidade plena. E essa busca ela só acaba em Deus. A busca pela felicidade sempre ela esteve ligada a um padrão humano do que isso significa. Isso do ponto de vista humano. Sempre que o homem pensou sobre felicidade, isso esteve ligado a um padrão humano do que isso significa. E muitas das vezes influenciado por tendências do momento, né? Uma outra coisa a se observar é que tudo parece indicar que em todos os tempos a busca humana pela felicidade esteve sendo influenciada, né? Desde a criação de teorias que tentam explicar a vida, né? Tudo parece indicar que desde a criação dessas teorias sobre a existência e a finalidade da vida, o homem esteve influenciado não apenas por tendências do seu momento, da sua contemporaneidade, mas por uma influência dominante que norteia todas as outras influências filosóficas, ideológicas do seu tempo. Por exemplo, sobre a égide do evolucionismo, que sempre foi uma teoria muito em evidência na sociedade, que justifica a origem do homem como uma obra do acaso, uma explosão cósmica, que depois trouxe um processo evolutivo sobre esse homem, sobre toda a natureza, né? Levando ele a vários estágios da sua vida até chegar no que ele é hoje. Parece que essa teoria ela tem sido o carro-chefe que tem impulsionado todas as outras filosofias e ideologias que o homem tem vivido no seu tempo para justificar a sua existência e apontar para ele um caminho de felicidade. Então, o evolucionismo ele aponta para uma busca sem fim, uma vez que o homem sempre está num estágio de evolução inacabado, que nunca vai chegar a um fim, né? Tudo está evoluindo no mundo e essa tal felicidade nunca se deixa alcançar, né? E isso naturalmente sempre tem gerado uma contínua frustração no homem que busca uma felicidade que nunca encontrará plenamente, pois estará sempre evoluindo para um desconhecido e sua felicidade sempre será algo inatingível e irreconhecível,
Deve ser esta a razão que tem transformado essa geração de hoje, tão veloz na comunicação e no compartilhamento de ideias, numa geração tão ansiosa e depressiva, porque ela não consegue ter no mesmo nível a sensação de segurança emocional e prazer de viver, como ela consegue evoluir tecnologicamente e consegue se comunicar com o mundo. O homem ele não consegue se comunicar consigo mesmo e dar uma resposta para si sobre sua própria vida que o permita viver nesse mundo sem cobranças, né? Mas compreendendo realmente por que existe e vivendo para esse propósito. Os modernismos e ideologias orientados para as suas ações sociais e políticas sempre serão uma forma do homem tentar criar um ambiente de prazer em cada momento da história para encontrar a felicidade. Mas essa felicidade sempre terá um prazo de validade para cada geração, que terá que criar novos ambientes baseados em novas ideologias e modismos que possam saciar a sede da sua alma pela verdadeira fonte da felicidade. Então o homem ele vive num ciclo vicioso, interminável, de busca pela felicidade, numa sociedade que não tem uma verdade absoluta que possa apontar para o homem uma verdade concreta e uma felicidade concreta. Quando nós vamos para a palavra de Deus, ouvir de Deus, o Criador da vida, aquele que criou e deu uma finalidade para a nossa existência, então nós encontramos a razão da nossa existência, aquilo que nos fará viver em harmonia com a nossa essência. E aí nós vamos então descobrir essa verdadeira felicidade, vamos nos libertar de toda ansiedade, de toda frustração, de toda depressão. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz sobre a finalidade da vida e vamos descobrir a fonte da verdadeira felicidade. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Dele, de Deus, para ele e por ele são todas as coisas. Então aqui Paulo diz que tudo é dele, tudo é através dele e tudo é para ele, é para a satisfação dele. Nós só vamos realmente descobrir o prazer de viver e descobrir a felicidade quando nós também fizermos feliz o coração de Deus. A nossa felicidade depende do prazer que nós também podemos dar para Deus. Se nós vivemos uma vida que não dar alegria ao nosso Criador, nós não conseguiremos encontrar alegria porque nós estaremos funcionando no sentido oposto. Estaremos indo de encontro à finalidade da nossa vida, então nós estaremos sempre nadando no contrafluxo da nossa vida, vivendo com dificuldades e frustrações que sempre nos impedirão de fluir na correnteza do propósito de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui Paulo ele diz que tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Até os simples atos de comer, até o simples ato de beber, as coisas mais simples da vida têm que ser para a glória de Deus. O Salmo 73, versículo 25 e 26 diz assim: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ou seja, eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. É isso que o salmista está dizendo. Quem eu tenho no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. O salmista está dizendo: eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Aí ele segue dizendo: a minha carne e o meu coração desfalecem. O que significa? A minha saúde,
pode acabar e o meu espírito desfalecer. Mas aí ele diz assim: mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ou seja, a palavra porção aqui, ou possessão em outra versão, significa a minha paixão, a minha obsessão é o Senhor. O salmista está dizendo: olha, Senhor, eu amo a Ti mais do que qualquer coisa nessa terra. A minha carne, o meu coração pode até desfalecer, ou seja, a minha saúde pode acabar, o meu espírito pode desfalecer, mas, Senhor, Tu és a fortaleza do meu coração, Tu és a minha porção para sempre, ou seja, Tu és a minha paixão e a minha obsessão, Tu és a obsessão da minha vida. Sabe por que o salmista está falando isso? Porque o salmista compreendeu que essa era a razão da sua vida. Essa era a razão dele existir, e era exatamente aí que Davi, o salmista, encontrava forças em Deus para enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Era aí que ele conseguia superar todos os problemas da sua vida, porque ele sabia que ele existia para um propósito mais elevado, que a sua felicidade não dependia de coisas dessa terra, mas dependia unicamente do seu relacionamento com Deus, da sua paixão, do seu amor para com o Senhor. Isaías 43, versículo 7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Aleluia. Deus fala aqui pela boca do profeta, dizendo que todos aqueles que são chamados pelo seu nome, Ele os criou para a glória dele. E Ele os formou, Ele os fez. Então, Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para que Deus seja glorificado. A minha vida, ela existe para que Deus seja glorificado. Quando a minha vida glorifica a Deus, eu alcanço um padrão de felicidade pleno, porque a minha vida glorifica a Deus. E a minha vida, ela se alinha a um propósito eterno. E eu passo a ser movido nesta terra pelo sobrenatural. Eu não me torno apenas um cidadão dessa terra, mas um cidadão do mundo espiritual que caminha nessa terra para manifestar a glória de Deus, porque nós fomos criados para viver para a sua glória. Este é o propósito de Deus desde a criação. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus é um ser feliz. Deus é um ser plenamente feliz. Não há nenhuma possibilidade de Deus ser um ser frustrado, porque Ele é onipotente, onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus, Ele tem tudo o que Ele quer. Ele é a fonte de todo bem, de toda alegria, de toda felicidade. E se Ele nos criou para que nós sejamos conforme a sua imagem e semelhança, significa dizer que Ele nos criou para que aqui na terra nós possamos manifestar tudo aquilo que Ele é, toda a felicidade que há nele. Ele colocou no homem para que ele se manifeste nessa terra como uma imagem, uma semelhança do seu Deus nessa terra. O Isaías 43 diz: eu os criei para a minha glória, para a glória, para que Deus seja glorificado. Deus é glorificado na vida do homem quando Deus se manifesta através do homem, manifestando qualidades, propriedades do seu caráter na sua própria criação. E a felicidade é uma das expressões do caráter de Deus, é uma das expressões das qualidades morais de Deus. Deus é um ser feliz, porque dele emana todo o bem, e ele quer que nós, como a sua imagem e semelhança nesse mundo, sejamos uma expressão dele, de felicidade, de amor, de graça, de virtude. Romanos capítulo 14, versículo 7 e 8 diz: porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos.
de sorte que ou vivamos ou morramos, somos todos do Senhor. A Bíblia diz que se vivemos para o Senhor, vivemos. Então este texto nos traz dois destaques. O primeiro destaca o fato de que aqueles que foram alcançados pela graça de Deus agora precisam entender que suas ações e reações são uma resposta que estamos dando para Deus sobre o lugar que Ele ocupa nas nossas vidas. Ele é o Deus das nossas vidas, não apenas quando nós oramos e nos dirigimos a Ele, mas em toda a nossa forma de viver. Como diz o texto, se nós vivemos para Ele. Nenhum de nós vivemos para si mesmo, ou seja, a nossa vida, como nós nos expressamos aqui na terra, é para o Senhor, é para Deus. Ele é Deus em nossas vidas. Não apenas quando nós oramos e nos dirigimos a Ele, mas em todas a nossa forma de viver. Então, tudo em nós deve refletir o cumprimento da vontade dEle em nossas vidas. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Então, se vivemos para nós mesmos, não estamos vivendo para o Senhor. Todas as vezes que nós vivemos para nós mesmos, para satisfação pessoal, nós não estamos vivendo para o Senhor. E se nós não estamos vivendo para o Senhor, para aquele que deu uma finalidade para a nossa existência, com certeza nós estamos vivendo e estamos vivendo de uma forma frustrada. Nós estamos nos frustrando porque nós estamos indo de encontro ao curso natural da nossa vida. Se não estamos vivendo para o Senhor, estamos andando na contramão da finalidade da nossa existência. E o que nós podemos esperar disso? Frustração. Frustração. A maior frustração humana está exatamente na insistência do homem em viver para si mesmo, para o seu propósito que ele mesmo cria. Isso estabelece o próprio homem como Deus sobre si mesmo. Essa tem sido a raiz de todos os pecados do homem. O egocentrismo. O homem no centro de tudo. Se você for, por exemplo, a uma loja e você comprar um televisor de última geração que se conecta à internet, que obedece comando de voz, que possui imagem, que reproduz com precisão as cores da natureza, de tudo que ela reproduz na tela, mas ao chegar em casa, você ligar esse televisor e ele só produzir som, ainda que seja um som perfeito, e ainda que as funções desse televisor estejam funcionando perfeitamente, se não apresentar a imagem na tela, todas as outras funções que estão perfeitamente funcionando não serão suficientes para acabar com a sua frustração de não poder aproveitar uma de suas principais finalidades, que é assistir a programação que você gosta. Então, vivermos para nós mesmos nos faz viver uma felicidade incompleta, que nos priva da principal razão de estarmos aqui nesse mundo. E diria de forma contundente que felicidade que não nos faz viver para o fim que fomos criados não é felicidade, mas uma utopia, uma mera fantasia alimentada por alguma filosofia, alguma ideologia humana, algum modismo que tem influenciado de forma objetiva ou subjetiva a nossa vida, nos fazendo viver aqui para um propósito diferente daquele que foi dado pelo nosso fabricante. Entendeu? É como a televisão que é fabricada para que possa produzir imagem e som, mas quando você leva para casa e essa TV só produz som e não produz imagem, ela não atendeu a expectativa do seu fabricante e nem atendeu a sua expectativa. Nós precisamos entender que quando nós estamos vivendo para nós mesmos, nós estamos exatamente produzindo isso, nós não estamos atendendo a expectativa do nosso fabricante e estamos sempre nos frustrando porque nós não estamos conseguindo atender às nossas expectativas e vivemos sempre em busca de algo que não alcançamos porque estamos buscando numa satisfação pessoal
que brota da nossa própria mente, do nosso ego, do nosso próprio ego. Então nós precisamos realmente acreditar em Deus. Nós precisamos acreditar que Deus é a base e a fonte da felicidade. Outra razão pela qual nós precisamos acreditar que Deus é a única fonte da verdadeira felicidade é que Deus é soberano. Salmo 115, versículo 3 diz: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. A soberania de Deus, ela permite que ele faça tudo o que lhe agrada, tudo o que ele quer. Nada pode frustrar os planos de Deus. E isso lhe permite ser o ser mais feliz que possa existir. Porque ele pode tudo, ele é soberano. Quando é que nós nos sentimos frustrados? Quando nós não conseguimos fazer o que nós queremos. Nós nos sentimos frustrados e nos sentimos infelizes por isso. Mas Deus é a fonte de toda a felicidade, porque ele é soberano. Nada é impossível para ele. Se nós vivemos numa relação com ele, a nossa vida flui dentro de um propósito dele. Esse Deus soberano, ele sempre nos conduzirá num caminho de triunfo, num caminho que nos levará sempre para o sucesso, para a verdadeira alegria e completude. Se ele é o Criador, logo ele nos fez para enchermos o seu coração de alegria. Ele nos fez para participarmos de sua felicidade. Toda a felicidade que está nele, ele deseja transbordar em nossas vidas para que o nosso sucesso em viver para a finalidade que fomos criados resulte em gozo para nós e em glória para ele. Então Deus é o mais interessado na nossa felicidade, porque a nossa felicidade encherá o seu coração de alegria e resultará também em glória ao seu nome. Quando nós vivemos para o propósito de Deus, o seu coração se alegra, o seu nome é glorificado em todo o universo, em todo o mundo espiritual. O diabo ele não quer a sua alegria, ele não quer a sua felicidade, não apenas por querer a sua frustração, mas porque ele quer frustrar os planos de Deus. Ele quer que você seja a frustração de Deus. Mas ele nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque Deus já proveu o meio do homem viver novamente a plenitude da vida. Como no princípio, quando ele soprou e colocou para dentro do homem tudo o que ele precisava para ser feliz. Jesus ele denunciou os planos do diabo aqui na terra, que são exatamente estes. Ele diz lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus veio para que eu e você encontremos a verdadeira felicidade. A felicidade não é apenas um sentimento que, vez por outra, nos bate à porta. A felicidade é uma pessoa com quem nós nos relacionamos e convivemos no dia a dia, de quem recebemos amor, atenção e carinho na medida certa. A felicidade se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o amor em carne e osso, aquele que carrega em si mesmo toda a plenitude da divindade, como diz Paulo lá em Colossenses 2, 9 e 10, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o versículo 10 diz: e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Paulo diz que nele, ou seja, quando nos unimos a Cristo pela salvação, nós estamos completos nele. Então, quando nós nos unimos a Cristo, através da obra redentora, nós estamos completos. Ele usa o termo estais completo, ele não diz estarão, ele diz estais. Ele não está dizendo que vamos estar no futuro, mas que já estamos completos, ou seja, estamos usufruindo com Cristo da sua vitória conquistada contra toda a frustração lá na cruz do Calvário. Jesus ele morreu levando sobre si todas as nossas frustrações e infelicidades, toda a carga de pecados e frustrações decorrentes do pecado original
que deixou para a humanidade um legado de derrota eterna. Jesus tomou essa herança para si e ele paga o preço de condenação dos pecados dos homens, ou seja, ele recebe toda a desgraça humana sobre si e ele crava na cruz. E ao terceiro dia ele ressurge, não mais carregando os pecados da humanidade, mas Jesus ressurgiu ao terceiro dia agora trazendo um trunfo e um triunfo nas mãos. O triunfo sobre a morte, sobre as frustrações, mas um trunfo ele tinha nas suas mãos. O trunfo de ter todas as possibilidades de se dar bem no final, por não ter ele mesmo cometido um pecado sequer que o pudesse manter preso pelos grilhões da morte. Então, com autoridade plena, ele arranca das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para dar a cada homem, a cada mulher a chance de tomar mais uma decisão que pode mudar o curso da sua vida para sempre. Então, a verdadeira felicidade agora está diante de nós, está mais perto de você do que você possa imaginar. Você só precisa abrir a porta do seu coração, porque ele já está batendo há bastante tempo na porta do seu coração. E muitas das vezes, muitas pessoas elas ainda não abriram. Jesus está batendo a porta, Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, a sua vida ela se tornará uma celebração todos os dias se você abrir a porta para ele. O texto diz: entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Cear aqui é sentar-se à mesa para comer juntos. A felicidade ela quer sentar-se à mesa para comer com você todos os dias, todos os dias, todos os dias e por toda a eternidade. A Bíblia diz lá em 1 João 5,12: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples. Quem tem Jesus tem a felicidade. O triunfo de Cristo sobre todas as frustrações humanas decorrentes do pecado passa a ser o nosso triunfo quando nós damos uma resposta de fé à obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então, enquanto o homem não for a Cristo, aquele que venceu o causador da infelicidade humana, o homem terá que lutar com as suas próprias forças para tentar alcançar esse triunfo numa batalha desigual, que somente alguém com poder e autoridade sobre o diabo e seus anjos pode tirar dele esse direito de exercer influência sobre a raça humana e frustrar os sonhos de Deus na vida da sua criação. O homem não pode vencer essa batalha sozinho, porque a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, não têm autoridade sobre o mal, estão debaixo da influência de Satanás, debaixo de condenação. Mas Jesus, ele pagou o preço, ele se fez como um de nós, ele foi condenado no nosso lugar para nos restituir o direito de sermos novamente filhos e de usufruirmos de toda a herança espiritual que Deus tem para os seus filhos, de todo o gozo, de toda a alegria, de toda a felicidade no seu reino, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a fonte de toda a felicidade é Deus, porque Ele é um Deus autoexistente, porque Ele é um Deus soberano. E, por último, Deus é a fonte da nossa felicidade, porque Ele é o Deus de toda a glória. O Deus de toda a glória. A palavra glória significa esplendor. Isso está se referindo à reputação de Deus, a reputação de Deus, do seu poder, a manifestação gloriosa da sua pessoa. Tudo o que Ele faz, tudo o que Ele é, representa a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então a felicidade está em Deus, Ele é a fonte, porque Ele é o Deus de toda a glória. Toda a glória habita nele. A santidade, a justiça que o homem tanto busca, porque muitas pessoas vivem na infelicidade por falta de justiça. Quantas pessoas se sentem injustiçadas.
no mundo em que vive, diante das leis do seu país. Nós vivemos uma desigualdade social, onde muitos gostariam de ter mais, poucos têm muito e muitos têm pouco. E isso tem feito com que muitas pessoas vivam frustradas, infelizes, porque não se sentem completas, porque vivem dentro de um extrativismo social. Mas Deus é o Deus de toda a glória, porque Ele tem toda a justiça. A verdadeira justiça emana dele. Quando nós nos unimos a Ele através de Cristo, nós sabemos que Deus tem preparado um tempo para nós em que nós viveremos sob a égide plena da sua justiça, do seu governo, e não haverá mais desigualdade. João, ele viu esse tempo em que Deus ele trará tudo novamente sob o governo de seu Filho. E João disse, e ele viu novos céus, nova terra. As coisas velhas se passaram, ou seja, aquele velho mundo, todas aquelas mazelas e sofrimentos do mundo que sofreu a influência do pecado, ele viu isso tudo para trás. Ele diz, eis que eu faço nova todas as coisas. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Então, nós podemos viver essa vida diante, muitas das vezes, dessas diferenças sociais, de um mundo governado por homens que vivem independentes de Deus, uma vida pautada no governo humano. Mas nós vivemos na expectativa e na certeza de que esse Deus que nós servimos tem um novo mundo preparado para nós, e que a morte não será o fim da nossa existência, nem mesmo a morte que nós teremos que enfrentar não apagará os nossos sonhos e não roubará a nossa felicidade, porque nós não estamos vivendo nenhuma fração do que a eternidade nos reserva. A Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amar a Deus, entrar num relacionamento com Deus, nos proporciona aqui vivermos já essa felicidade e nos proporciona também a alegria de saber que iremos permanecer para sempre, iremos existir para sempre, vivendo uma vida sem sofrimento. Então, isso nos faz enfrentar a morte de cabeça erguida, com dignidade. Nem a morte pode ser um momento de frustração para nós, porque, como disse Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte se torna um lucro para nós, porque nos aproxima mais de Deus e nos leva para um ambiente onde nenhuma frustração mais pode nos alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar aqui esta palavra e dizer para você que este é o momento de Deus para a sua vida. Deus está te chamando nesses dias para um encontro com a verdadeira felicidade, com a verdadeira vida que você tanto busca e não tem encontrado, porque talvez você esteja buscando isso em recursos humanos, em coisas que você tem criado na sua mente, tem planejado você mesmo para a sua vida. Deus quer ser o mentor da tua vida, da tua história. Ele quer ser o arquiteto. Ele é já o arquiteto, ele te criou, mas ele quer que você permita que ele direcione a sua vida a partir da sua vontade e da sua palavra, e a partir disso você realmente encontrará a verdadeira felicidade que você tanto busca para você, para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para a sua casa. Esta é a minha palavra para você nesta oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê graça para que você possa tomar esta decisão e a partir de hoje viva para o propósito de Deus. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.